Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo, chegando até você com mais uma leitura bíblica. Vamos para o nosso capítulo 27 do livro de Números. Quero convidar você para mais uma leitura. Sempre pergunto se a leitura bíblica tem lhe ajudado de alguma forma. Você tem sido abençoado com essa leitura bíblica? Eu tenho sido muito abençoado, tem me ajudado bastante. Eu tenho pensado em coisas que eu nunca tinha pensado. E mesmo lendo, por exemplo, o capítulo 26, que foi o maior capítulo até agora do livro de Números, falou de muitos nomes e famílias e pessoas bem estranhos nomes de pronunciar. Mas aí, interessante que me falou aqui, eu vi algo interessante. Por exemplo, quando falou, me chamou a atenção, a família de Salomão, né? De Salomão não, desculpa, de Arão, a família de Arão, de onde veio Moisés, mas também me chamou a atenção sobre as filhas de Zelofaede. Elas realmente me chamou a atenção. Eu fiquei assim muito pensando no que aconteceu, porque elas chegaram para Deus, para Moisés, e disseram: Ô Moisés, nós queremos saber se nós vamos ou não ter a herança de nosso pai. Nós queremos, Moisés, que o Senhor nos ajude, porque nosso pai morreu. Está no capítulo 26 e no versículo 33. Nosso pai morreu por desobedecer. Agora, não é porque nosso pai foi desobediente que nós vamos perder a herança, né, Moisés? Mas nós queremos que o Senhor nos ajude. E aí Moisés foi orar a Deus, porque o pai delas, eram 5 moças, o pai delas desobedeceu e morreu quando os espias voltaram da terra prometida. Os pais dos Zelofaede foi um dos que não creu, dos que se rebelou contra Moisés, incitou o povo a abandonar Moisés e não crendo, e ele morreu ali. E então as filhas disseram para Moisés assim: ô Moisés, embora nosso pai não tenha crido e morreu pela desobediência dele, nós cremos, Moisés. E aí, Moisés, eu sei que a herança era dada a um de nossos irmãos, e essa herança não pode ir para o nosso parente, porque nós 5 somos as filhas de Zelofaede. Então Moisés foi orar a Deus, e Deus falou assim: Moisés, o que as filhas de Zelofaede estão falando é bom. Pode dar para elas a herança que pertencia a Zelofaede. E aí me chamou muita atenção, eu gostei muito dessa parte aqui. Depois também eu vi que me chamou bastante atenção o Caleb, Josué também aqui. Também vimos aqui os descendentes que me chamou a atenção aqui, Arão, que foi o pai de Miriam, de Moisés, enfim, todos aqui. Agora vamos para o capítulo 27 e ver o que vamos aprender nesse capítulo. Diz assim: chegaram as... aqui ó, agora só, a lei acerca das heranças. Olha só, agora o capítulo 27 vai tratar exatamente do assunto das filhas de Zelofaede. Vai ver comigo, me acompanha, por favor. E chegaram as filhas de Zelofaede, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E entre as famílias de Manassés, estes são os nomes das filhas: Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tisa. E apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote,
e diante dos príncipes da congregação de Israel e de toda a congregação à porta da tenda. E elas disseram assim para Moisés, verso 3: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que ajuntaram contra o Senhor no grupo de Coré, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Aqui elas estão dizendo assim: Moisés, vê que quando eu lembrei lá do assunto, me veio à cabeça. Falei, será que nós já lemos? Mas está aqui no capítulo 27. Elas estão dizendo assim: Moisés, quando houve aquela rebelião de Coré, que várias pessoas morreram, não foi naquele momento que o nosso pai morreu, tá? Nosso pai morreu depois. Ele morreu porque quando os espias voltaram, ele não creu e etc. Então, Moisés, por isso nós queremos saber o seguinte: por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da família, porquanto não teve filho? Dai-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Então, Moisés, já que nosso pai não teve filho, por que acabaria o nosso nome? Não é possível, então, Moisés, dar a nós possessão no meio dos nossos filhos? Então Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Eu quero só ler um trechinho aqui interessante, né? Zelofaete morreu no deserto devido à rebeldia dos que se voltaram contra Deus e Moisés, mas devido à incredulidade passada pelos... Zelofaete não morreu no deserto devido à rebeldia contra Deus e contra Moisés. Ele morreu devido à incredulidade passada pelos 10 espias. Lembra que os 10 espias infamaram a terra dizendo que a terra devorava os seus habitantes e tal? Então, pela incredulidade, Zelofaete acabou se perdendo. E agora que os israelitas estavam prestes a entrar em Canaã, as filhas dele não poderiam assumir sua herança. O sistema patriarcal vigente permitia que o pai deixasse suas terras apenas aos filhos do sexo masculino. Essa determinação visava proteger a propriedade dentre as tribos, para que a porção dada a cada um permanecesse nelas ao longo dos anos. Diante das leis e das tradições judaicas, essas mulheres poderiam se juntar para murmurar, chorar e reclamar, né, da situação. No entanto, elas tiveram uma atitude totalmente diferente, uma atitude de coragem e confiança, e recorrer ao Senhor. As questões impossíveis aos homens só podem ser possíveis a Deus. Interessante que essas filhas de Zelofaete, eu acredito que elas já tinham falado com Deus, que elas eram pessoas de fé, né? Com certeza já tinham falado com Deus, a Deus. Vamos lá falar com Moisés, se o Senhor quiser nos abençoar. E falou Moisés com o Senhor, e falou o Senhor a Moisés dizendo, versículo 7, as filhas de Zelofaete falaram que é justo, certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e herança de seu pai farás passar a elas. Tá, Moisés? Então, Moisés, concede, o versículo 7 aqui, ó, concede o que as filhas de Zelofaete está pedindo, tá? O que elas estão pedindo, pode conceder. E falarás aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém morrer e não tiver filhos, então fareis passar a herança às suas filhas. A partir desse dia, olha aí, as filhas de Zelofaete, né, fizeram os seus pedidos e Deus instituiu uma lei a partir daqui, dizendo, olha, quando o homem morrer e não tiver filho, a herança pode passar para as filhas. E se não tiver filha, então a sua herança dareis aos seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também não tiver, pai não tiver, então dareis a sua herança a seu parente, aquele que lhe for mais chegado da sua família, para que possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor declarou
a Moisés. Quer dizer, um caso totalmente novo, e agora Moisés tem uma orientação fantástica, né? Porque no futuro geraria bastante questionamentos, e aqui Deus resolve um problema a pedido dessas meninas. Chamou ela de meninas, né? Eram 5. Vamos ver agora o versículo 12. Deus anuncia a morte de Moisés. Agora, gente, é a parte mais difícil. Já estamos aqui quase 40 anos no deserto e Deus fala com Moisés que ele vai morrer. Olha aqui. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe este monte de Aborim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. Sobe lá, Moisés, você vai ver a terra que eu tenho dado aos filhos de Israel. Tendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido o teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, você lembra? Na contenda da congregação, lembra, Moisés, fostes rebeldes ao meu mandamento, você não me santificou, tá? Diante das águas, diante dos olhos desta congregação, estas águas de Meribá. Você lembra, Moisés? Lembra quando Moisés era para... As pessoas falam assim, que Moisés não entrou na terra prometida porque era para falar a rocha e Moisés tocou na rocha. Não, não foi por isso, tá? O problema foi outro. Era para Moisés conversar com as pessoas, santificar Deus diante das pessoas, dizendo assim: gente, vocês estão revoltados? Sim, estamos. Queremos água. Gente, deixa eu falar para vocês. Nós estamos aqui quase 40 anos, não é? Sim, Moisés. 35 e tal, e tantos dias e tantas horas. Pois é, pessoal. Deixa eu falar para vocês. Algum dia, Deus... Alguém aqui já morreu de sede? Não. Então, pessoal. Alguém aqui já morreu de fome? Não. Olha para o sapato de vocês. Acabou? Não. E a roupa desgastou? Não. Então, pessoal. Estão reclamando por quê, gente? Ô, pessoal, Deus é misericordioso. Ele vai cuidar de nós até o final, pessoal. Era para Moisés tratar mais ou menos nesses termos. Deus vai cuidar, pessoal. Moisés, não. Pessoal, Deus está olhando para nós, Ele vai dar água. Moisés. Pessoal, Deus vai nos dar água, Deus é conosco, gente. Aqui, ó. Então, falou o Senhor a Moisés dizendo: o Senhor Deus dos espíritos de toda a terra, ponha um homem sobre esta congregação. Então falou Moisés ao Senhor Deus: eu só te peço que o Senhor ponha alguém para tomar conta dessa congregação, tá? Então falou Moisés ao Senhor dizendo: o Senhor Deus de todo o espírito, põe alguém sobre a terra para tomar conta. Então, só peço isso. Olha que mensagem forte aqui, né? Moisés falou: só quero que o Senhor tome conta, põe alguém para tomar conta. Não precisa ser eu. Por que tem lugar que a pessoa acha que é só ela que tem que fazer, que não tem que ter mais ninguém fazendo? Então, ou que saia diante deles e que entre diante deles e que faça sair, que faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. A única coisa que eu te peço, Senhor, é Moisés falando: dá um pastor para esse povo. Coloca alguém que eles vão ouvir, que eles vão caminhar. Meu desejo, Deus, é que eles não fiquem perdidos no deserto, como ovelhas que não têm pastor. Então, era para Moisés naquele momento ali, e as pessoas falam: Moisés, vamos morrer aqui. Gente, não vamos morrer. Quer ver só? Rocha, jorra água. Pá. E isso faria com que as pessoas caíssem de joelhos, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. As pessoas reconheceriam a grandeza de Deus. Só que Moisés fez o contrário. Moisés xingou as pessoas de rebelde. Rebelde, vocês são rebeldes. Vocês são rebeldes, rebeldes. E aí Moisés toca na rocha, jorrou água. Mas a glória, a misericórdia do Senhor não foi apresentada diante daquele povo. Deus queria ser santificado diante daquele povo.
Daí eu fico pensando, eu como pastor, será que eu estou santificando o Senhor diante das pessoas? Eu tenho que santificar, levar as pessoas a crer em Cristo e não ter medo de Deus, mostrando o castigo de Deus. Porque ali Moisés falou com raiva. E a raiva de Moisés, a chateação de Moisés, fez com que as pessoas bebessem água, mas elas não beberam água dizendo realmente Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós. Josué é designado para sucessor de Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe suas mãos sobre ele. Tá, Moisés? Pega o Josué, filho de Num, ele tem o Espírito. O Josué já tinha o Espírito, ou seja, Josué já tinha o Espírito sobre ele. E aí Deus falou: pega ele, agora coloca as tuas mãos sobre ele, aí apresenta-o a Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação, e dá-lhes as ordens na presença deles, e põe sobre ele a tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Coloca sobre ele a tua glória, Moisés, para que os filhos de Israel obedeçam. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, conforme a sua palavra. Sairão, conforme a sua palavra entrarão, ele e todos os filhos de Israel, com ele e toda a congregação. E fez Moisés conforme o Senhor lhe ordenara, porque tomou Josué e apresentou perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação. E sobre ele pôs as suas mãos e lhe deu ordens, como o Senhor havia mandado, como o Senhor havia ordenado. Moisés está dizendo: amém, Senhor. Se o Senhor está, a partir de agora, guiando para que Josué coordene, eu só peço que o Senhor não deixe as pessoas perecerem. Eu acho que esse pedido de Moisés aqui, eu acho que foi o mais forte, né? Não deixe as pessoas, dê graça ao meu sucessor, para que ele entra, saia e seja sempre alguém que a glória do Senhor se manifeste. Ah, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que nós também sejamos alguém que sobre nós a glória do Senhor venha se manifestar. Assim como a glória do Senhor se manifestou na vida de Moisés, depois na vida de Josué, sempre na vida daqueles que creram, eu tenho certeza que a glória do Senhor também está conosco. Nós caminhamos segundo a sua palavra, segundo o teu santo nome. Ó Deus, nosso querido Pai, eu agradeço a Ti de coração mesmo, louvando, exaltando o Senhor com toda a força que há em mim, com toda a alegria da minha alma. Eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela vida de todos que têm orado comigo agora. Que a graça e o Espírito do Senhor seja sobre todos que estão orando agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor abençoe a todos ricamente. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor seja com você também. Vamos ao capítulo 28. Estamos chegando quase ao final de Números, mas ainda tem muita coisa boa para nós aprendermos aqui. Deus te abençoe, te vejo amanhã no próximo devocional. Lembrando que terça-feira nós teremos às 8 horas da noite, horário de Brasília, nós teremos um culto online aqui no YouTube, tá bom? Deus te abençoe, você não pode deixar de assistir esse nosso culto online. Deus te abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.